é gato, como a gente fala na história do futebol, né? Ele oportunidade também ver o Juliano Cascavel, que quantos anos, né? Nós não se víamos, né? E agora ter a oportunidade de falar com ele também falar um pouco da passagem, principalmente pelo Grêmio, né? Que foi alguns anos, né? Para mim e para o Cascavel também. Eu acho que foi marcante, né? Na minha vida é a passagem que a gente teve pelo Grêmio. Né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço ao Rafael e ao Vitor pelo convite. O grande amigo Gavião aí, que ficamos muito tempo lá no Olímpico, né? Estamos aí para contar algumas histórias, falar da nossa época, faz tempo. Aos poucos vamos lembrar aí, um prazer enorme. Show de bola. Agora, dia 20 de junho, fez 25 anos daquele título do Campeonato Gaúcho, né, de 99, que eu, inclusive, estou preparando aí um documentário, né, sobre esse campeonato. Inclusive, o Gavião já gravou, né, já contou histórias, né, desse Campeonato Gaúcho. E agora, em off, a gente estava lembrando que o Gavião passou no Criciúma em 2010. Se eu não estou enganado, o Anderson, o alemão do Inter, estava lá no Criciúma em 2010. E o Anderson é daquela época ali, né, 99, e jogou, né, pelo Inter, o Campeonato Gaúcho. Se eu não me engano, foi até nele que o Ronaldinho dá aquela caneta lá, que daí tabela como capitão e faz o gol do título, né? Isso, nós conversamos, né, eu não me lembrava, Rafael, até nosso papo que nós tivemos desse campeonato de 99, né, e foi importante relembrar algumas coisas ali, porque a gente se atrapalha nas temporadas, né, nós estávamos falando fora aqui das temporadas, né, Sim. E a gente recorda, né, algumas coisas, né, nós estávamos falando com o Cascavel, que chegou em 95 no antigo Olímpico ainda, né, no estádio Olímpico, né, a gente acho que é uma das gerações que pegou lá toda a história do Olímpico, né, moramos lá dentro muitos anos, né, e foi importante, né, então nós estávamos falando, eu cheguei em 94 e o Cascavel chegou em 95, né. É isso aí, eu até lembro, assim, de 94, quando eu cheguei, acho que você já estava no alojamento aquele do meio, né? Que a gente chamava de caverna, né? Sim. Da época do alojamento. E você já era também da categoria, o Gavião também, ele já era categoria acima, cara. Um jogador assim, desde a base, ele sempre jogou numa categoria acima, como ele era acima da média lá. Né, Gavião? Mas foi a minha história lá, esses dias eu estava relembrando aqui com o pessoal, a gente tem o grupo, né, Cascavel, a gente tem o pessoal do grupo e o pessoal tem se encontrado aqui, o pessoal dos anos 80, né, todo ano está saindo um encontro aqui em Porto Alegre, né, e nós estávamos recordando aquele tempo, né, e a minha história no Grêmio, assim, o que o Juliano falou, o Cascavel falou, foi que foi por acaso também a minha subida, vamos dizer assim, não jogar na minha categoria, jogar numa categoria acima, porque no ano que eu cheguei, no ano de 94, eu me apresentei 2 semanas antes da minha categoria, que seria o ano 80, né? E a 78 e a 79, né, Cascavel? Cascavel, para você saber, o Cascavel é gato, como a gente fala na história do futebol, né? Ele nasceu uns 3 anos antes, né? Gavião que é gato. Mas assim, a minha história, eu cheguei 2 semanas antes e o pessoal da minha categoria não tinha se apresentado ainda. E começou a treinar a categoria 78 e 79, né? O treinador era o Rogério Zimmermann, né? Tu, Cascavel, lembra? Que era dessa categoria, filhão dele. Isso. E eu acabei começando a treinar com a 78 e 79, que já era, se não me engano, era juvenil, né? Era juvenil, porque eu cheguei no Infanto, era 80. Isso.
Tinha infanto, na verdade a gente era infanto juvenil. que era Naquela 80. época existia infanto juvenil, É. juvenil, né? E eu acabei começando a treinar com a 78, 79 e na verdade depois eu não desci mais, porque eu fui bem naquele ano na categoria e fiquei aquele ano na categoria, então eu não voltei para minha categoria. Acho que tu Eu fui só encontrar jogou minha... o Grenal, né, Gavião? Você só Hã? voltou pro Grenal, você só voltava pro Grenal, lembra? Na época nós Só no Grenal. voltávamos, nós voltava quando tinha Grenal, né? Aí voltava alguns jogadores que estavam acima, mas eu fui acabar jogando com a minha categoria foi na 79 e 80, depois quando juntou, né? Primeiro ano 70, só também, né? eu joguei um ano e Já subiu. depois eu já subia. Naquela época era poucos, assim, hoje a base aqui hoje é muito grande, né? Hoje tem 300 jogadores, naquela época era muito difícil, né? Tinha poucos jogadores, eram 60, 70 jogadores para ficar no Grêmio, né? Então era difícil, assim, era pouco, era juvenil, infanto juvenil, juvenil e juniores e deu, né? Não tinha outras mais categorias. Então era bem competitivo, né? Para poder ficar no elenco ali, né? Até para ir para os Essa mais um... jogos, né? Até para ir Ah? para os jogos. Até para ir para os jogos, acho que era só 16 que na época ia para os jogos, Na 16. época, na O época, plantel acho que né? trabalhava em torno de 25 a 30, era bem mais restrito, É, né? Muita concorrência. era bem difícil, era pouca gente, né? E outra coisa que acontecia muito também em Cascavel, que tu vai te lembrar, era depois ali em 96, 97, né? O Campeonato Gaúcho da principal, né? O Campeonato Gaúcho profissional, o pessoal da base ia muito para os jogos, né? Nós íamos para os jogos, né? É, tu acabou indo também, né? Alguns Uhum. jogos nós fazíamos muito o gauchão profissional, às vezes completar, né, a equipe principal do Grêmio. Então ficava aquela mescla. Chega uma hora que tu não sabia se estava no juvenil, juniores. Era uma coisa assim, né? Que até o profissional o elenco era mais enxuto, né? Era em torno de 30 atletas, né? O E daí profissional, tinha lesões, tinha cartões, daí sempre estava utilizando jogadores da base, né? a base, basicamente o gauchão sobrava, né? Alguns jogos para a gente completar, né? Eu me lembro que eu fui em 96, eu já comecei, já estava indo alguns jogos para o Campeonato Gaúcho principal, né? Já tinha isso com 16 anos na época.